Oi, sétimo, tudo bem com vocês? Turma, nós vamos aprender um pouco mais sobre a classe dos mamíferos e na aula de hoje nós vamos estudar os 3 grupos de mamíferos. Os mamíferos, eles são classificados em 3 grupos principais, chamados de monotremados, que são mamíferos que botam ovos. Sim, gente, ovo é característica de réptil e de ave, mas 2 espécies mantiveram essa ancestralidade dos répteis. Tem mamífero que bota ovo, sim, mas é uma grande minoria. Vamos estudá-los mais à frente. O grupo dos marsupiais são mamíferos que têm uma bolsa na barriga, a fêmea tem uma bolsa na barriga onde o filhote vai se desenvolver. E os placentários são os mamíferos que apresentam uma estrutura chamada de placenta. E a placenta, ela passa oxigênio e comida da mãe para o filhote. Vamos detalhar esses 3 grupos então. Vamos começar, turma, com o grupo dos monotremados, também chamados de prototérios, tá? Esses mamíferos, os monotremados ou prototérios, eles são mamíferos ovíparos, olha lá. Então, eles botam ovos. É esse bicho aqui, ó, que nós conhecemos como ornitorrinco. E olha o desenho dele, olha que aparência diferente que ele tem, até bizarra, né? O ornitorrinco, ele tem um bico que se assemelha muito a um bico de pato, ele tem pelos, ele tem entre os dedos, ó, aquelas membranas interdigitais que as rãs apresentavam, né? As aves marinhas também apresentavam. E, turminha, ele bota ovo. Então, esse bicho, ele é mamífero, mas ele bota ovo, tá? Então, o grupo dos monotremados, eles não apresentam placenta. A placenta, ela é uma estrutura que as fêmeas apresentam, as fêmeas dos mamíferos apresentam, e é ela que carrega oxigênio e comida, nutriente para o filhote. Como eles botam ovos, eles não precisam de placenta, porque o ovo já vai nutrir o filhote. A gema fornece alimento e a clara água. E os gases, o oxigênio, ele atravessa a parede do ovo, você se lembra disso? Então, a fêmea libera ovos, dos quais eclodem os filhotes. Esse é o ornitorrinco. Há uma outra espécie chamada equidna, que também bota ovo. Turma, são somente dois animais, né? O ornitorrinco e a equidna, ou seja, não é comum de mamífero botar ovo. Mas a evolução destes ainda preservou o ovo nestes animais. Para eles, botar ovo é uma vantagem, certo? E olha aqui o ornitorrinco. Olha que bicho mais bonitinho, que bicho mais fofinho. Perceba que ele tem pelos, ó. Esses pelos, inclusive, além de manter a temperatura do animal, faz com que ele não se molhe, porque ele é aquático, né? Ele é da Austrália. E perceba o bico, um bico muito semelhante a um bico de pato. Olha aqui as narinas, né? Ele tem pulmões, então ele tem que subir na superfície para poder respirar. Ele coloca as narinas do lado de fora. Olhe a perfeição dos dedos, né? E as unhas. Como ele tá aqui com a mãozinha fechada, eu não consigo perceber nessa foto as membranas interdigitais. Gente, é um animal mamífero que bota ovo. Esse aí não tem a placenta. Logo, não tem útero, né, gente? Nessa outra fotografia, que inclusive tem no seu livro, a figura 59, ela mostra o ornitorrinco nadando, né? Ele tá submerso, ele tá dentro d'água. E aqui eu consigo perceber que entre os dedos, ele tem as membranas interdigitais. Essas membranas, elas são presentes também nas rãs, elas são presentes nas aves marinhas, elas são presentes no cágado, você se lembra? Para ajudar na natação. A cauda dele também ajuda na natação, a cauda lembra um remo, né?
é um animal bastante curioso que vive na Austrália. É um mamífero que põe ovos, uma característica incomum ao grupo, à classe dos mamíferos. Mas eles têm, né? A evolução foi assim e ela é muito curiosa. Certo? O segundo grupo de mamíferos, turma, é o grupo dos mamíferos chamados metatérios ou marsupiais. Guarde a palavra marsupiais, tá bom? Quem são os marsupiais? São animais que nós conhecemos como canguru, coala. Aqui no Brasil, o gambá, canguru e coala são australianos. O gambá é brasileiro. Nós também temos a cuíca aqui no Brasil. São mamíferos, turma, vivíparos. Aqui em cima, ó. Vivíparos, ou seja, esses não são ovíparos, esses não botam ovos. Esses aqui, eles têm placenta. Porém, turma, a placenta, ela é muito rudimentar. O que é isso? É uma placenta pequena, que não dá conta de fornecer alimento e oxigênio durante todo o desenvolvimento desse filhote. Então, os marsupiais, já que eles possuem uma placenta assim muito pequena, muito rudimentar, eles desenvolveram uma estrutura na barriga da fêmea chamada marsúpio. Esse marsúpio é uma bolsa que as fêmeas têm na região da barriga, por onde o filhote vai completar o desenvolvimento. Então, funciona assim com os marsupiais, com os cangurus, os coalas, os gambás e as cuícas. A fêmea engravida, ela pare, né, ela dá à luz a um filhote, porém é um filhote muito pequeno, um filhote ainda em início de desenvolvimento, e esse filhote, ele não fica no ambiente, ele vai para dentro da bolsa, que é o marsúpio, e lá ele vai mamar, ele vai se alimentar, ele vai ficar quentinho até ele alcançar o completo desenvolvimento. Certo? Vamos ver a imagem desses animais? Aqui no Brasil, turma, nós temos o gambá. Fala se não é bonito. É lindo. Quero fazer uma observação aqui. Muitas pessoas têm horror a gambás. Não matem gambás. Os gambás, eles comem escorpiões, eles comem baratas, eles comem aranhas. Então, eles tiram esses animais venenosos das nossas casas. O gambá, gente, algumas espécies de gambá são muito urbanas, eles andam pelas cidades à noite, né? Porque eles têm hábitos noturnos. Mas não mate gambá, tá? Ele não faz mal. Aqui é uma fêmea, né? Ela tá carregando os filhotes nas costas. Nessa imagem, não tem a bolsa. Eu vou te mostrar outra imagem onde o animal marsupial, ele tem a bolsa. Eu amo gambá, acho lindo, queria ter muitos. Aqui, tá? Essa imagem aqui, ela vai te ajudar a observar bem. O que eu tenho aqui nessa imagem? Na primeira fotografia, aqui, ó, da esquerda, é um marsupial brasileiro, tá? E vocês percebem essas coisinhas pequenininhas aqui? Parecem ratinhos novinhos? São os filhotes dela. Então, é uma fêmea. Essa região aqui da barriga dela é o marsúpio, é a bolsa. E dentro do marsúpio, olha, tem um monte de filhotinho recém-nascido. Como eu falei com vocês e vou repetir, turma, os marsupiais, olha, daqui eu tenho um canguru, eles nascem num estágio de desenvolvimento muito inicial. Observe esse filhote de canguru aqui. Olha como ele nasce. Ele sai do útero da mãe dele, ele nasce, olha, muito pequenininho. Esse animal aqui não tem condição nenhuma de ficar no ambiente. Então, depois que eles nascem pequenininhos assim, eles entram para dentro dessa bolsa, ficam ali se alimentando até atingirem uma fase, olha, como aqui esse canguru, onde eles já terminaram o desenvolvimento. Então, quem tem a bolsa é só a fêmea. Essa bolsa também é chamada de marsúpio, e o animal ele nasce muito pequeno, e aí ele vai mamar aqui dentro dessa bolsa, ele vai defecar também, né? Ele passa pelo menos alguns meses aí até completar o seu desenvolvimento.
Depois ele sai e ele abandona essa bolsa de uma vez. Interessante, né, gente? Então, resumindo, os marsupiais, eles têm placenta, mas a placenta, ela é muito pequena, ela é muito primitiva, ela não dá conta de manter o animal se desenvolvendo todo dentro dela. Então, o animal, ele dá à luz ao filhotinho muito jovem, e esse filhotinho, ele entra lá na bolsa e fica lá se desenvolvendo até ele ser capaz de sair e viver por si só. Eita, esqueci o nome desse bicho aqui, gente. O canguru. O canguru, ele é australiano também, né? No Brasil, nós temos as cuicas e os gambás. Tem outros também, esses são os mais comuns. Coloquei esse slide para você perceber vários animais que são marsupiais. Então, todos esses aí que você está observando, a fêmea tem essa bolsa. Inclusive o koala, né? Olha aqui o koala. O koala também, ele é um marsupial. A fêmea tem a bolsa, onde o filhote completa o desenvolvimento, porque a placenta é muito pequena. Eles lembram roedores, né, gente? Eles lembram ratinhos, mas são parentes, né? São mamíferos. Então, lembram coelhos também, né? Olha esse aqui, que engraçado. Olha esse aqui. É uma cara que aparece no meio da barriga, né, gente? Muito engraçadinho, tá bom? A natureza, ela é linda, né, gente? Preservem a biodiversidade sempre. Bom, vou aproximar aqui um pouquinho o meu computador. Tá dando um reflexo ali. Mas adiante, vamos lá. E o último grupo de mamíferos são os mamíferos placentários, também chamados de eutérios. Mas guarde a palavra placentários. Os placentários são os que têm placenta. Eles são vivíparos e estes, como por exemplo o gorila, o morcego, o hipopótamo, nós, os golfinhos, as baleias, todos os mamíferos placentários, turma, têm a placenta, uma placenta bem desenvolvida, que garante toda a gestação do filhote dentro dela. A maioria dos mamíferos são placentários. A placenta tem uma função importantíssima, que é mandar para o filhote oxigênio, mandar para o filhote nutrientes, que é o alimento dele, e recolher os gases, gás carbônico, recolher as excretas. E a placenta, turma, ela é um órgão extremamente importante para os mamíferos, para a maioria dos mamíferos. Nós nos desenvolvemos com o auxílio desse órgão chamado placenta. Os mamíferos placentários, então, por exemplo, o mico-leão dourado, ele é um macaquinho cuja fêmea produz a placenta na gestação. A anta é um mamífero placentário brasileiro também. A ariranha. Ai, que pena aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Agora sim. Lá. A ariranha, ela é um mamífero placentário aquático e ela, gente, ela é muito feroz, tá? Se você entrar no rio com a ariranha, ela vai te atacar. Ela é muito feroz. O lobo-guará, aqui, olha, ele é um mamífero brasileiro placentário. Esses aí desenvolveram-se com a ajuda da placenta. O filhote todo é nutrido pela placenta, certo? Bom, vamos voltar então para a gente guardar bem. Os monotremados ou prototérios, guarde a palavra monotremados. É o grupo do ornitorrinco e da équidna. Eles botam ovos. Olha a équidna, gente. Olha como ela lembra muito o ouriço, né? O ouriço cacheiro. Essa é a équidna, ela é da Nova Zelândia, tá? Esse animal é um mamífero que bota ovo. Bonitinha a carinha dela, né? Os marsupiais são aqueles que têm, lá em cima, a bolsa, o marsúpio, onde o filhote se desenvolve. Exemplo, o canguru, exemplo, o koala.
Olha aí mais alguns exemplos de marsupiais, tá? Tenho ali do lado esquerdo em cima uma cuíca, embaixo da cuíca o famoso gambá dos desenhos, né? Esse aqui realmente ele libera um odor horrível, catinguento, que custa sair de tudo. Aqui em cima eu tenho um gambá fêmea carregando os filhotes nas costas, então esses aí, os filhotes já deixaram o marsúpio. E aqui embaixo eu coloquei para você ver uma pessoa, olha, um cientista, abrindo o marsúpio e quem está lá dentro? O filhote se desenvolvendo. Olha lá que interessante, né? E os mamíferos placentários, olha lá em cima, placentários são os que têm placenta. Então, a maioria deles, tá bom? Eu concluo, então, turma, que a reprodução dos mamíferos, ela é sexuada, ou seja, tem encontro de gametas, o espermatozoide ele tem que se unir ao óvulo. A fecundação é interna, ou seja, os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento é direto, quer dizer que não existe fase larval. Fase larval existe em peixe, fase larval existe em anfíbio, tá? E a maioria é vivípara, ou seja, não bota ovos. A maioria é vivípara. A maioria não bota ovos, tá bom? E eu coloquei, olha eu ali, meu Deus. Eu coloquei esse slide aí para você perceber, turma, a placenta, tá? Então, aqui é o embrião, aqui dentro, e toda essa parte vermelha que tá aqui, ó, ao redor do embrião é a placenta, tá? Ela é bem grande nessa parte aqui, ó, mas ela se estende também ao redor desse embrião. A placenta, ela é formada de parte dos tecidos da mãe e parte dos tecidos do bebê, do filhote. Interessante, né? Essa placenta, ela vai mandar para o filhote oxigênio, ela vai mandar para o filhote nutriente. E ela recolhe gás carbônico e ela recolhe o xixi, as excretas, tá bom? E mais uma vez para a gente ver essa parte vermelha que tá aqui, olha, essas figuras mostram a barriga da mãe, né? No caso de humanos. Aqui eu tenho a placenta e aqui também, ó, eu tenho a placenta. E de verdade, turma, ela é assim. Olha como é a placenta de verdade. Ela está grudada no cordão umbilical. Então, essa parte aqui, isso aqui é a placenta. Ela estaria grudada no útero da mãe. E aí, a mãe passa para o filho, através da placenta, oxigênio e nutrientes que atravessam o cordão umbilical e chegam até o filhote. Certo? Ah, Cris, é nojento. Concordo. Olha, gente, é muito nojento, né? É tecido humano, tudo bem? Então, todos nós já tivemos aí a nossa placenta. Se nós estamos vivos, é porque esse órgão aqui, a placenta, ela tirou da nossa mãe o oxigênio e tirou da nossa mãe nutrientes pra gente. Nós somos mamíferos placentários. Certo? Eu quero voltar numa imagem, turma, do ornitorrinco. Quero voltar, não, eu quero te mostrar no seu livro, não terminei ainda não. Pronto, essa figura aqui, ó, figura 57. Aqui no seu livro de ciências, na página 52, tem essa figura aqui, 57, tá? Para você perceber, turma, o animal que é marsupial, como é que ele nasce? Olha como que ele nasce extremamente pouco desenvolvido, né? E aí, ó, depois que ele nasce, ele vai lá para dentro do marsúpio e isso aqui, ó, são as glândulas mamárias. Então, ele fica se alimentando e crescendo dentro desse marsúpio até ele ficar grandinho assim, ó, e poder sair do marsúpio. Então, olha, desse estágio para esse estágio, leva um tempão. Então, ele vai passar muito tempo protegido e se alimentando aqui dentro do marsúpio. Eu encerro assim com vocês, então, a aula de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau!